Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é o Raia Contígio novamente. Hoje é dia 26 de agosto de 2025. Estamos na última semana do mês e estamos na terça-feira. Vamos para mais uma rodada aí sobre Peltier e Bitcoin. Bom, como vocês podem ver aí na Mempool Space, estamos no bloco 911.817 com agora 34,20% do próximo halving. E estamos aí com a taxa de prioridade baixa de 1 satoshi por V-byte e alta prioridade de 1 satoshi por V-byte. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem, no dia de hoje eu quero apresentar para vocês o Excalibral.com. Esse site, pessoal, ele é um site open source, certo? Porém, ele tem a disponibilidade ali de salvar seus arquivos tal, em nuvem, né? Para ser desenvolvido, os projetos, que ele cobra uma taxa para fazer esse serviço. Bom, qual o objetivo de hoje? É utilizar essa ferramenta, o Excalibral, para que possamos fazer um rascunho. Ele é como se fosse um Paint online, certo? Ele é como se fosse um Paint online que serve para fazer esboços, para fazer um brainstorming, certo? Como a gente apresentou na última semana o Miro, dessa vez eu estou trazendo esse Scalidraw. Ele serve para fazer um brainstorming, compartilhar suas informações aqui dos seus rascunhos. Então, é uma ferramenta bem leve, bem tranquila de se trabalhar. Bem, eu vou estar mostrando aqui também nessa outra aba aqui que para se você desejar ter um acesso mais amplo, né, de questão de salvar seus arquivos na nuvem, ter disponibilidade de suporte e tal. Então tem aqui o app, né, o Workspace, um checkout ali de acesso com cartão de crédito, que você pode fazer seu acesso com cartão de crédito e com possibilidade também aqui de pagar pela Stripe, como o site lá de acompanhamento do projeto da Peltier Geladinha também, que é pelo Stripe. Então, como vocês podem ver, é uma ferramenta segura de se realizar pagamento. Bom, então no dia de hoje eu estou com esse livro aqui chamado Circuitos Elétricos, quinta edição de Sadico. Esse livro aqui é um livro muito bem conceituado na área de engenharia elétrica, certo? E a partir de hoje eu estarei apresentando as primeiras equações ali do circuito elétrico da Peltier, certo? Então vou trazer algumas figuras, esse site aqui, o Scalibral vai me dar esse suporte para que eu possa apresentar para vocês as ferramentas, certo? De trabalho. Bom, então, sem delongas, vamos para frente. Bem, então eu vou introduzir aqui, vou colocar esse livro aqui para o lado de cá, essa fotinha aqui. Eu vou ao mesmo tempo estar apresentando para vocês como funciona o Scalibral e ao mesmo tempo estar explicando como vocês podem utilizar, como vocês vão compreender as equações da Peltier e do funcionamento dela. Bom, eu vou estar aqui apagando o que eu criei aqui. Vou estar introduzindo a primeira imagem aqui, certo? Ele tem essa opção aqui. Eu tenho uma pasta salva aqui com algumas informações e vou estar introduzindo. Então, a primeira que eu vou introduzir vai ser a fonte de alimentação do circuito aqui. Vou colocar ela aqui do lado, certo? Uma fonte. Então, qual que é a ideia? É saber como que eu represento essa fonte de forma pelos circuitos elétricos. Então, eu tenho o que aqui? Eu vou fazer um rascunho aqui. Deixa eu apertar aqui. Aqui não tem um lugar bom para colocar. Então, eu primeiramente vou explicar aqui para vocês. Então, aqui é o negativo da fonte. Então, eu vou ter um fio negro aqui, que ele vai ser o negativo, e com um fio vermelho nesse terminal aqui, que ele vai ser o positivo
da fonte. Essa fonte ela é a fonte DC. Então eu tenho aqui uma tensão de 12 volts, certo? Com 12 volts aqui. A alimentação de entrada dessa fonte ela é através do neutro da rede, que ela é alternada, e com um fio aqui, vou colocar um amarelinho aqui, da fase. Então essa fonte aqui, eu vou colocar como sendo uma tensão aqui de 220 volts. 220 volts, só que ela é uma fonte alternada, certo? Ela é uma fonte alternada que fornece ali a tensão para alimentar ela e como saída tem essa daqui. A priori, a gente vai se debruçar sobre essa daqui, sobre essa tensão para esses circuitos elétricos. Então, o objetivo é pegar as informações desse livro, circuitos elétricos, e fazer a modelagem dessa fonte aqui, de 12 volts, certo? O objetivo é esse, beleza? Então, eu vou retirar aqui essas informações aqui. Beleza? Eu vou regressar aqui com a... Então, aqui eu vou colocar pequenininho, dessa vez, só para ilustrar que está aqui ela. E vou representar essa fonte como sendo o circuito nesse formato chamado circuito equivalente de TVNAND. O que significa esse circuito equivalente de TVNAND? Esse circuito equivalente de TVNAND ele diz o seguinte, que toda representação de uma fonte DC ela pode ser representada por uma fonte de tensão com uma resistência em série. Essa resistência aqui, esse S aqui significa source. Então vamos pegar aqui as letras aqui. Então S de source quer dizer fonte, certo? Então no caso aqui, essa fonte aqui está sendo representada por uma resistência em série com a fonte de tensão ideal. Bem, então aqui a Peltier, que é aqui do lado, que é essa daqui, ela é representada como? Ela é representada, a princípio, só vou trazer ela aqui para o nosso local de trabalho. Então, aqui, eu tenho a Peltier, vou escalar ela aqui para trabalhar. Beleza? Então, o que acontece? Eu tenho essa Peltier, que ela é essa daqui que a gente está trabalhando. Eu vou apagar essa seta aqui. E ela representada, ela pode ser representada de duas formas ou até de três formas diferentes. E a forma com que eu vou representar ela, a princípio, só é de uma maneira que represente uma resistência. Esse primeiro passo. Essa é a primeira modelo mais simples para que possamos entender mais tranquilamente, certo? Então, vou colocar aqui mais fininho. Ficou bem mal. Aqui é a opacidade aqui. Deixa eu pegar aqui a espessura do traço. Acho que vai ficar bom. Perfeito. Então eu vou ter uma R aqui chamada RL, onde essa RL ela significa que é uma R load, que é de carga. Então eu vou colocar aqui embaixo a informação de L igual sendo load, que significa carga. Então, a priori, eu vou estar representando essa Peltier como sendo uma RL. E o que acontece? Então, essa fonte ela é representada dessa maneira aqui, certo? E essa Peltier ela é representada dessa maneira. Deixa eu ver se eu consigo fazer novamente aqui. Para mover a tela, tá. Vou fazer certinho. Tá.
E nossa PUT, essa daqui, ela é representada por RL e essa fonte aqui, ela é representada por essa fonte chaveada. Então, eu vou introduzir mais informações agora acerca dessa modelagem, que será o quê? Esse divisor de tensão. O que significa esse divisor de tensão? Ele está dizendo que a tensão VL, que é a tensão da carga, load, ela sempre vai ser representada por um divisor de tensão. Ou seja, o que acontece? Quando temos essa resistência em série com essa outra resistência, eu vou tirar uma tensão aqui. Essa tensão vai ser a tensão da carga, L, e para tirar essa tensão aqui, eu preciso tirar o meio aqui, certo? Dessa carga entre RS e RL, considerando como sendo RL sobre o somatório de RS com RL e a tensão da fonte. Então, o que acontece? A primeira observação que a gente pode analisar aqui é o seguinte, que quando essa resistência ela é muito, muito, muito pequena, a fonte ela passa a ser uma fonte ideal. Ou seja, a tensão da carga ela vai ser praticamente a tensão da fonte. E alguns casos, se você pegar ali sua PUT, você vai perceber que a tensão ela é realmente muito, muito próxima da tensão da fonte, dessa fonte aqui, de 12 volts. E é muito sutil se você não colocar numa escala correta do multímetro. Então, se essa resistência ela for muito, muito menor, ou seja, vou colocar aqui mais uma informação. Quando essa resistência ela for muito, muito menor do que a carga RL, então a gente passa a ter uma fonte chamada fonte ideal, certo? Deixa eu introduzir aqui mais uma informação. E com isso, eu gostaria de trazer uma última informação aqui, que seria o efeito de carga. O que acontece? Então, quando essa fonte ela passa a ser chamada fonte ideal, eu tenho o seguinte, eu tenho um efeito de carga aqui. Esse efeito de carga é quando você introduz essa carga aqui, chamada L. Quando você introduz essa carga, ela faz com que a tensão da carga ela chegue aqui. Então, o VL aqui. Então, eu tenho a tensão da carga que ela sofre uma redução. Então, a tensão da fonte, ela derruba a tensão que vai para a carga. E ela é representada pelo valor aqui é a diferença da resistência de carga. E ela vai fazendo assim uma aproximação. Ela tem um efeito de aproximação aqui, ó. Então, ela tem uma temporização para que ocorra esse efeito de carga. Então, é um temporizador T que ela vai ter que executar para poder ter esse efeito de carga, certo? Então, aqui por último. Então, aqui só arrematando, então teremos o efeito de carga. Esse efeito de carga é exatamente quando a gente introduz essa PUT no sistema, certo? Então, essa primeira introdução, o vídeo já está dando uns 15 minutos ali, que é o padrão. Eu vou buscar trazer a continuação desse vídeo, certo? Esse aqui é o equivalente de TVNAM. Eu vou tentar trazer mais informações sobre os equivalentes de TVNAM. E essa é a primeira forma de você interpretar sua modelagem da PUT. Então, eu preciso compreender inicialmente dessa forma a RL para que possamos introduzir outro conceito, porque ela, na verdade, ela não é só um RL, ela tem outra coisa aqui que precisa ser considerada, que vem a questão do efeito Seebeck. Então, eu preciso introduzir uma coisa aqui a mais para que possamos interpretar tanto o efeito de carga como o gráfico. Beleza, pessoal? Então, no mais é isso. Agradeço de coração e seguimos para quinta-feira o próximo vídeo. Tchau, tchau.